Olha só essa begônia, olha esses cílios que ela tem, né? Olha, dá para ver bem os cílios, por isso é longiciliata. Quantas plantas você acha que é possível fazer de uma folha dessa? Quantas? Já falou já para vocês. Vamos ali para a bancada trabalhar. Que é a begônia ferox, que ela acontece na China, no Vietnã. Eu vou pegar essa begônia bipnatifida aqui, eu faço um corte de 45 graus, tá? Duas partes de biomix, um substrato desses já prontos, ou terra vegetal. Uma parte de carvão vegetal. Esse episódio é exatamente sobre isso. Dicas e mais dicas sobre cultivo de begônia, substratos que eu uso, como que eu multiplico e tudo mais. Então não tem desculpa para você não tentar ter begônia na sua casa. Olá pessoal, tudo bem? Esse episódio é sobre elas, as begônias. Olha essa de Croa, Autumnamber, enfim, Looking Glass, enfim, nomes bonitinhos, mas o que mais me apetece ao coração é a beleza delas em si. Begônias de vovó ou begônias mais modernas, tanto faz, todas são bem-vindas nesse jardim onírico. Então nesse episódio eu vou te ensinar passo a passo do substrato onírico que eu uso, ingredientes, o que eu faço, como eu planto, para você nunca mais perder uma begônia. Nunca mais talvez seja um exagero, porque eu também às vezes perco uma ou outra. Mas minha taxa de perda é muito baixa e eu quero que a sua também seja. Então se você tem medo de ter begônia, eu não consigo, isso, aquilo, esse episódio é para você também. E eu vou também te ensinar a multiplicar begônias, tá? Das mais fáceis às mais difíceis, das técnicas mais loucas às mais óbvias, eu vou te ensinar. Então fica nesse episódio porque ele é para você e para elas, essas plantas maravilhosas. Só que antes de ir para esse passo a passo, esse detalhamento todo, eu quero mostrar algumas begônias do coração deste jardim onírico. Aqui, por exemplo, tem essa Luxurians, que é uma begônia que está em vaso, está num vasinho pequeno aqui, olha só a desproporção que é, eu preciso trocar ela, é verdade, mas está saudável e ela, quando vai para o chão, é uma planta que fica super alta, 2 metros de altura, fica maravilhosa, fica até meio arbustiva. Eu vou mostrar outras para vocês. Lá na frente do jardim onírico tem uma begônia paranaensis, tem uma igreja, enfim, quero mostrar espécies que eu gosto muito, que espero que você também goste, e vou mostrar também espécies bem mais difíceis de cultivar e como que eu faço para cultivar de um jeito fácil, mesmo as difíceis. Então, vamos fazer um tourzinho das begônias e já mão na massa. Essa begônia rinicifolia aqui, que parece que está doente, tá não, ela é variegata assim mesmo. Super linda, também recém-chegada ao jardim onírico. Olha só a brotação nova saindo, ou seja, acho que ela gostou desse lugar, estou deixando aqui e acho que vai dar certo, está dando certo. São mais de 2.000 espécies, então você imagina que tem begônia que dá em rocha, tem begônia que dá em solo mais arenoso, tem begônia que dá para pleno sol, que dá a sombra, enfim, 2.000 espécies, tem begônia para todos os gostos. Então, é importante notar que se você entende o hábito de crescimento, né, rizomatoso, ou se é de uma cana, né, como aqui essa brevirimosa, que está também, é uma brotação, é uma planta nova aqui, tá vendo aqui, ó, ela é uma cana, assim como maculata, que a gente vai falar já, tuberosa, né, que é essa que dá o tubérculo, né, embaixo do solo, do substrato, que às vezes a gente não vê e que ele pode entrar em dormência, a gente acha que ela morreu, ela volta na primavera. Então é bom estudar de onde vem a begônia, de onde ela se deu na natureza, ou ela se dá no seu habitat natural, in situ, para poder pensar no melhor cultivo para ela. Essa begônia paranaensis aqui, que está um espetáculo, olha o tamanho desta planta, olha só essa brotação
nova que está vindo aqui, folha nova vindo. Olha o volume dela, né? Olha só isso. E o tamanho do vaso que ela tá. Não é um vaso gigantesco, é menor que a minha mão, tá vendo? É um vaso que ela ficou feliz aqui, tá se espalhando. E cadê a minha coragem para cortar ela e fazer novas mudas? Eu preciso presentear alguns amigos por aí, então eu preciso talvez cortá-la de fato, tá? Mas e a coragem? Tá muito bonita. Mas lembre-se, plantas doadas para amigos são plantas que futuramente pode ser o seu backup, né? Pode ser a planta que você perde no seu cultivo e teu amigo tem e você vai lá, me dá uma mudinha, por favor. E ai dele se falar que não. Então é isso. Tem aqui essa paranaensis que claramente paranaensis, estado do Paraná. É uma begônia que se dá na nossa Mata Atlântica, no Paraná. Olha aqui, essa begônia egrégia, a altura que ela tá. Olha só a grossura desse caule dela, né? Essa aqui é aquela mundialmente famosa Begonia maculata Wright, que não é endêmica. Essa aqui é uma variação dessa endêmica que rola no Sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro. Eu quero mostrar ela para vocês porque ela está plantada aqui no chão, né? Olha, tá bem aqui no chão há um bom tempo. Ela vai emitindo essas canas, né, que a gente chama de cana, né, que vai brotando do chão e vai se espalhando. E ó, tá mais alta que eu, quase 2 metros de altura, indo linda, e ela floresce super bem, enfim. É uma planta que se você cultivar, como aqui, né? Aqui tem um bosquezinho de arace, se você colocar ela no chão com a umidade correta, ela vai. Aproveitando que a gente está aqui nesta região, quero mostrar uma planta, por exemplo, não sei se vocês conhecem ou sabem, uma planta que é de absoluto sol pleno. Aliás, eu tenho duas aqui, ó. Você tem a begônia venosa, né, que é da ilha de Alcatrazes, super brasileira essa planta, né, do litoral de São Paulo. E olha só, ela é super tricomada. O que o tricoma nos indica? Que é uma planta que se adaptou muito ao sol. E ela tem essas estípulas aqui, olha só. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, além da proteção do sol, ela também ajuda a capturar aí sereno e água e afins. E aqui eu tenho uma outra, olha só que espetáculo que tá, que é a begônia grísea. Olha só, também é uma planta já mais do Nordeste, Bahia, se não me engano. E olha só que força que ela tá aqui, com floração nova aqui vindo, floração já acontecendo aqui já há uns dias. Essa grísea, ela adorou ficar aqui junto com a venosa, porque, sobretudo no nosso inverno, o sol bate incidente forte aqui, então é uma planta de sol pleno. Então existem, né, a grísea, a leale e a venosa, por exemplo, só para citar 3, adoram um solzinho pleno, um solo bem drenável, porque elas acontecem entre rochas e o negócio vai acontecendo. Então, não tenham medo de ter plantas como essas begônias e colocar sol pleno, porque ela adora, tá? E aqui já uma dica muito importante, né? Essa aqui é uma parede face sul, como muitos de vocês já sabem. Aqui é sombra o ano inteiro, com um pouquinho de incidência de sol, mas muito pouca, no ápice do verão, quando o sol está a pino. Só que a gente tem aqui umas sombras acontecendo, né? Por exemplo, você tem aqui esse Jerry Horn, você tem outras arace por aqui, o próprio atabapoense que está aqui, squamiferum. Aqui é muito mais sombra do que aqui, né? Você já anda 1 metro e já está diferente. Aqui eu coloco as begônias às vezes que eu quero aclimatar para colocar no jardim para fora, ou, entre aspas, uma UTI, porque ela precisa disso, dessa umidade. Você vê que a parede ali está super úmida, né? Tem essa folha aqui desse Philodendron gigas, isso aqui é musgo puro, porque aqui está bastante úmido, né?
Essa aqui é uma planta que eu ganhei da Sueli Spadari, olha só, quando ela me deu, eu trouxe aqui para adaptar. Ela amou esse lugar e eu não tô com coragem de tirar não. E tem outras begônias, tem outra begônia aqui. Enfim, esse aqui é um ambientezinho sombreado e úmido, que é uma grande dica já para essas begônias. Eu quero chamar a atenção para essa longiciliata. Olha só essa begônia, olha esses cílios que ela tem, né? Olha, dá para ver bem os cílios, por isso é longiciliata. Tá uma profusão, folhas enormes, olha o tamanho desta folha. Olha só, e os cílios arrasando aqui, olha só. Eu amo essa planta e o interessante, e aí já fica outra dica para vocês, é que no verão, quando está muito quente aqui em São Paulo e aqui começa a pegar um pouco mais de sol, esta begônia aqui, essas outras, elas começam a sofrer um pouco, elas perdem esse vigor, essa alegria de viver e ficam vivas, mas não tão alegres e felizes. Quando o sol começa a ir lá para, né, no outono, começa a sumir, começa a ficar mais sombreado e começa a esfriar um pouco, elas vêm à vida. Olha isso aqui, olha essa, como meu amigo Fábio Carvalho fala, o fura-solo, né? Essa aqui veio, né, brotou aqui do solo aqui desse vaso, né? Tem um monte, uma população aqui nascendo, super legal. E aí ela fica de fato uma beleza. Essa longiciliata, no verão, ela não tem esse vigor todo. Então, outra dica é que as begônias, elas preferem lugares úmidos e mais frescos do que um verão tenebroso, quente. E claro que tem begônias um pouco mais enjoadas, que são de partes do mundo que são hiper úmidos, com um índice pluviométrico muito alto, com uma floresta densa, como é o caso dessa begônia Darte vaderiana, né? Que eu mantenho aqui nessa cúpula de vidro, tá vendo? Para ela se desenvolver. É uma planta super especial, super de umidade hiper alta e que gostou daqui e que fica aqui como um objeto de decoração, né? Você tem essa cúpula de vidro numa base de cerâmica e ela está super bem. Então essas begônias também muito enjoadas, elas podem ter uma solução como essa. Aqui eu guardo algumas begônias também, ou plantas que eu preciso também reproduzir ou manter numa alta umidade, como é o caso da Anfioxus, que a gente tem também pela casa. Essa aqui é a matriz, eu mantenho aqui, mas ela tem em outros lugares. Tem essa outra begônia aqui, que é uma begônia meio que trepadeira, era um outro comportamento, eu também deixo aqui dentro. Mas eu quis mostrar essa daqui, ó, que é a begônia ferox, que ela acontece na China, no Vietnã, que ela tem essa coisa meio punk rock aqui, maravilhosa. Olha só a brotação nova dela, como acontece, né? E ela também é super rizomatosa, né? Ó, e aqui no Jardim Onírico, na parte de dentro de casa, ó, que essa escábrida, aquela que a gente também tem num lugar super úmido, tá aqui. Essa outra begônia também rizomatosa que vai se espalhando, ó, ela começou aqui, andou para cá, já está aqui e está indo. Então, tem begônias que, na verdade, a maioria delas nem é tão fresca assim com umidade. Umidade do ar é uma coisa, umidade do substrato é outra. Manter o substrato úmido é quase que um dever nosso. O ambiente não tão úmido não tem tanto problema assim. Então, dá para ter begônias pela casa inteira, não só em cúpulas de vidro. Olha que lindo ou linda esta begônia Santos Limai, que se fala Santos Lime. Ela é super nativa do Brasil, é endêmica, maravilhosa. Essa veio do Wesley, do Work Studio, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, caso vocês tenham interesse. Ele mandou algumas e uma delas também foi a begônia SP Julau, que eu vou fazer o replantio já. Chegou a hora de fazer o replantio dela no substrato onírico que eu quero mostrar para vocês. Outra plantinha linda que está aqui, ó, que é essa begônia Cleópatre. Olha só a floração dela. Aliás, vocês sabiam que flor de begônia é
comestível e é bem azedinha. Tá bem azeda essa. Mas é comestível, dá para usar como punk a florzinha da begônia. Só a flor, tá, gente? Muito bem. E olha que legal esse espaço aqui. Eu falo desse metro quadrado mais diverso, talvez do jardim onírico, mas enfim. Olha só, eu tenho aqui a begônia Amphioxus, que é uma begônia chata com umidade, que está se desenvolvendo super bem aqui, está feliz e fazendo um par de vaso junto com essa Serra tipétala, olha só, também bonita, ou essa begônia bipnatifida, também está legalzinha aqui. Mas muito legal mesmo é a Insider patrocinando este episódio. Eu estou aqui com uma camiseta da Insider no tom do Jardim Onírico, anti-odor, não amassa e também não desbota. Aliás, tem 2 anos de garantia para desbotamento. Eu fui sacaneado pelo nosso amigo Rock Wolf da Super Garden no último episódio, que eu tava de calça. Ele falou, nossa, Alan, eu não sabia que você tinha calça. Pois é, eu tinha calça porque eu usei uma calça da Insider naquele episódio. E neste episódio, o pessoal da Insider, com muita clemência à minha pessoa, me mandou um shorts. E este shorts, assim como a calça, é hidrorrepelente, tá bom? O que é bom para momentos de chuva ou, no caso, aqui usar calça até para mexer em planta, para não ser cortado, enfim, mosquito, mas também a gente anda de moto, também hidrorrepelente para dias de chuva em moto também vai bem. Então, ó, hashtag da Insider Store na tela, o link da Insider Store na descrição deste episódio e ele já leva diretamente para o cupom do Jardim Onírico, que também está aqui na tela, cupom do Jardim Onírico, obviamente. Então, valeu Insider e seguimos aqui com as belezuras das begônias do Jardim Onírico. Muito bem, é hora do substrato onírico, que basicamente é um substrato que eu uso para begônias e aí eu vou adaptando ele para outras espécies como arace e tudo mais. De novo, quando você pesquisa sobre uma begônia e, por exemplo, descobre que a begônia venosa acontece lá em Alcatrazes, como eu já falei, você tem que descobrir mais ou menos como que é o substrato que ela vive, né? Então, se é um substrato um pouco mais arenoso, você tem que pegar essa mistura que eu vou mostrar para vocês agora e colocar um pouco mais de areia. Aqui ele resolve 90% de todo substrato que eu uso, 95% do que eu uso para as begônias, tá? Então, qual que é a base? Vamos lá. 2 partes de biomix, um substrato desses já prontos, ou terra vegetal. 1 parte de carvão vegetal triturado. 1 parte de casca de arroz carbonizado. 1 parte de Carolina Soil e 1 parte de perlita. Vamos lá, eu vou explicar cada uma das coisas para vocês. O carvão ajuda também na aeração, né? Porque eles têm uns pedacinhos maiores, ele ajuda na retenção de nutrientes e leve retenção de umidade. A casca de arroz carbonizado, ele é muito bom para aeração, né? Ele tem essa super aerado, super levinho, ele é ótimo, eu adoro. E também dizem ter propriedades, vamos dizer, antibacterianas, mas isso aí é um pouco mais ainda questionável, falta estudos. A perlita parece uma pipoca, um isopor, leve, leve, leve. Isso aqui também é mineral, assim como a vermiculita que está misturada no Carolina Soil. Esse aqui, gente, ele é para puramente drenagem. Ele é para deixar a água passar e não ficar, tá? Este é um substrato inerte, ou seja, ele não tem nenhum tipo de vitamina nele. Ele é pobre no sentido de nutrientes, tá? Assim como o carvão e assim como a casca de arroz. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai precisar de uma ajudinha, vamos dizer, de nutrientes para que essa mistura fique de fato gostosa para a planta, né? Seguindo aqui, o próprio Carolina Soil, ele já tem uma série de coisas, ele tem turfa aqui no meio. Turfa
é uma camada de floresta, né, também, então, de substrato, de solo. E ela é misturada com algumas coisas e também tem aqui a tal da vermiculita. O que eu faço? Simplesmente eu pego tudo isso, ou eu jogo aqui e misturo, ou você pega um teu baldezinho, de preferência, que deu mais ou menos meio balde, tá? E aqui, pessoal, agora, misturar. Para deixar rico essa nossa mistura, eu uso Super Garden, tá? Esse aqui, Jardins, que é esse composto aqui, né? Ele parece uma raçãozinha, né? Chama pellet, são os pellets. Eu pego meia medida, tá? Para essa combinação que eu fiz aqui, meia medida, jogo aqui dentro e aqui, ó. Esse aqui é o que vai no substrato, que é essa minha misturinha, que já está pronta para uso. Isso aqui já está pronto para uso, acabou. É a vida como ela é. Muito bem, como o negócio aqui é mão na massa sempre, olha só. Eu peguei esse vasinho aqui, Ceasa, Ceagesp, compra em qualquer lugar, R$5, R$7, depende do lugar. Cerâmica, gosto de cerâmica, prefiro cerâmica, vocês já viram bastante isso. E eu vou plantar esta SP Julau do Wesley, da Orc Studio, que é uma planta nova no Brasil, não tem tanta distribuição assim ainda. Os contatos do Wesley estão aqui embaixo, WhatsApp, Instagram, vale a pena dar uma olhada lá nas begônias dele. Eu tenho muita begônia dele aqui no Jardim Onírico. E eu vou plantar essa SP Julau aqui. Legal. O que é importante notar? Eu vou pegar essa decora aqui, que também é do Wesley, que me mandou. Olha aqui a raiz dela, que fininha que é tão fina quanto um fio de cabelo. O que isso já mostra pra gente, portanto? Que uma raiz dessa tão fininha, tão delicada, ela precisa de um substrato também mais equilibrado, mais aerado, mais leve, para a raiz conseguir navegar por aquele substrato. Muito bem. Aí você pensa assim, bom, é uma planta que vive em subbosque. Ela precisa, né, você pensa subbosque lá, árvores altas, árvores médias, arbustos. E aí você tem lá uma serrapilheira, que é uma camada, a primeira camada do subbosque, que é super aerada, super drenante, e é ali que a maioria das begônias acontece, tá? É um substrato, é um ambiente úmido, como eu mostrei agora há pouco para vocês, ali, né, quando você tem um extrato de sol, né, o sol lá em cima, aí você vai descendo, aí fica úmido embaixo, enfim, água, né, umidade, o tempo todo. Só que quando a gente tem um vaso desse, ou vasos até maiores ou menores, independe, ele é um mini ecossisteminha que precisa ajudar essa planta a se desenvolver. Então, se você tem um substrato certo, para o vaso certo, você pode regar todo dia, que não tem problema nenhum, tá? Aqui as regas acontecem todos os dias. Então, só precisa ficar esperto com fungos e coisas assim, que são oportunistas para as regiões que tem frio. No resto do ano é só alegria, tá? Sim, é um tipo de substrato que de fato ajuda a drenar, ajuda a nutrir e você não precisa ter tanta preocupação assim com a rega. Regar uma vez por semana, begônia vive na umidade, gente. A maioria das begônias, né? Como já falamos sobre isso. A maioria das begônias vive na umidade. Então essas que você compra em Ceasa, begônia rex, a própria maculata, begônia barriga de sapo, cruz de ferro, todas essas, umidade. E um substrato desse dá conta do recado, tá? Então, como eu pego um vaso desse sempre com o furo errado, desculpem os produtores, eu vou simplesmente fazer o que eu faço aqui, que é aumentar esse furo. Isso sim é um furo decente, tá, pessoal? Por quê? Se a planta vai crescer nesse vaso
vai chegando as raízes em massa naquele furinho, ele começa a ficar entupido. E se ele entope, retém água. Água num ponto de ser empoçado. Begônia não gosta de água empoçada, tá? Não gosta. Ela gosta de água que vai embora, tá? Mas ela gosta da umidade. Então, eu pego esses caquinhos, tá? De vaso que quebrou. Tem muito vaso que quebra, que cai, enfim. E eu uso no fundo aqui para me ajudar a evitar que a raiz da begônia fique tão em contato com uma água, se ela tiver num pratinho, né, em algum lugar que possa empoçar mais. Claro, cuidado com a dengue. Aí o que eu faço é colocar um pedaço de bidim aqui, a manta bidim. Ela ajuda também a reter um pouco dos nutrientes e da umidade. E aqui eu venho e coloco aqui. Beleza. Vou colocar uma base só por enquanto. Preciso ver quanto de raiz tem esta begônia Julau, lá do Wesley, da Orchid Studio. Então, e é assim que eles mandam, tá? Quando a planta ainda está em desenvolvimento, ela está nesse meio de multiplicação, basicamente no esfagno. Eu dou uma limpada nesse esfagno, assim, um pouco tirar o excesso aqui da parte de cima. Eu não desfaço esse esfagno, eu deixo ele aqui, porque foi aqui que ele foi multiplicado. Basicamente, eu vou enchendo os lados aqui. É muito importante que essa estaquinha esteja bastante próxima ao caule. Obviamente que eu corto esse excesso aqui, depois uso contra a planta. E aqui eu consigo fazer o que é certo, que é deixar ela um pouquinho mais ereto aqui, ó. Tá, beleza. Não preciso nem dar nó, porque já está suficientemente preso. Aí eu complemento aqui e tá resolvido, gente. É isso. E agora, o que a gente faz? Agora a gente rega. Drenagem boa é isso mesmo. Ela vai sair rápido pelo buraco e é isso que a gente quer. Eu uso Super Garden, né, na base do substrato, mas no dia a dia, todas as semanas, eu aplico Monstera Lab, que é esse adubo foliar. Ele tem uma super concentração, você pode usar até 50 ml por litro, então isso aqui rende pra caramba, 20 vezes. Eu tenho usado 25, 20 ml por litro e rende muito mais. Eu aplico toda semana e o resultado vocês estão vendo aí, porque ele é de fato, aquela longiciliata tá linda, não só por causa da sombra, mas também por causa do adubo, tá? Segredinhos que precisa contar. Vocês estão vendo nas imagens aí como que eu faço a mistura e como que eu uso. O Monstera Lab, ele tem um cupom do Jardim Onírico, tá na tela, QR Code, você entra, cupom Jardim Onírico e tem um super descontão também. Bom, chegou a hora de falar de multiplicação. Tem algumas maneiras, eu vou mostrar aqui duas para vocês, tá? Eu vou pegar essa begônia bipnatifida aqui, eu faço um corte de 45 graus, tá? Pronto, isso aqui, ó, vai me dar, pode dar até 3 plantas, tá? Novas. E tá tudo bem, gostamos muito dessa ideia, tá? E o outro método que eu vou mostrar para vocês é a multiplicação por folha, que é, vamos pegar essa escábrida aqui, tá linda, né? Vou pegar uma folha mais escondidinha, aí eu sofro menos. Quantas plantas você acha que é possível fazer de uma folha dessa? Quantas? Já falou já para vocês. Vamos ali para a bancada trabalhar. Com assistência de Bonovox, que de assistente não vai ter muito, porque já ele dorme. Ó, vamos lá, gente. Vocês viram eu cortando essa bipnatifida aqui, certo? O que a gente poderia fazer aqui, né? E quando você for cortar a sua na sua casa, é pensar nos nozinhos, né? Quantos nós tem, né? Você tem aqui
um nozinho já, que sai uma folha nova, um pecíolo novo, outro aqui, outro aqui. Você pode, neste caso aqui, eu gosto de usar 2 nós, tá? Então, 1 nó, 2 nós, eu faço outro corte aqui, ó. Bem aqui. Corto aqui, ó. Tenho outra planta. Então, eu vou fazer 2 mudas disso aqui, tá bom? Sem muito mistério. Você pode usar uma embalagem usada de doce de coco da festa junina, bem chumbrega, né? Mas que funciona. Desde que você tenha a tampa. Você fechou aqui, isso aqui virou, acabou de virar uma estufinha improvisada, uma estufinha maravilhosa. Muito bem. Eu não vou usar essa agora, eu vou usar outra que você também encontra por aí, que são esses copos de sundae, do McDonald's, do Bob's, de qualquer lugar que você tome um sundae, você pedir com a tampinha, e a tampinha não pode ser furada, ela tem que ser tampinha de transporte mesmo, para não vazar. Isso aqui é outra estufinha. Quando você vai reproduzir uma planta, você não precisa que ela esteja maravilhosa, com todas as folhas. Você pode deixar uma só, um raminho aqui só, para ela concentrar a energia em emitir novas raízes. Então, se você só deixa essa brotaçãozinha aqui, ela é o suficiente. Bom, eu preciso espetar isso em alguma coisa. Então, eu uso nesse copinho de milkshake, ou, né, deflagrado, já consumido, eu uso esse musgo esfagno que está hidratado, já está hidratado há uns 10 minutos aqui, ou seja, está bastante úmido, né, bastante encharcado. Você tira o excesso, tá, de água, e eu uso ele mais ou menos 1/3 do copo aqui. Faço um buraquinho aqui, tá, com um graveto, com lápis, com caneta, com o que você tiver aí, sem frescura. Você pega a tua futura muda, que você acabou de fazer o cortezinho do excesso de folhas, você espeta ela aqui e ela está aqui dentro. E aí você simplesmente fecha, dá um beijo e vê ela daqui a alguns meses. Só isso. Não precisa regar, nada. Isso aqui fechado, exatamente bem fechadinho, com a umidade que já tem no esfagno, ele vai evaporar e vai voltar, vai evaporar, vai voltar, vai evaporar e vai voltar, e as raízes começam a emitir aqui dentro, tá bom? Legal. Qual que é a outra maneira de multiplicar que eu falei aqui dessa escábrida aqui, né? Muito bem. Eu posso fazer algumas multiplicações aqui, eu vou fazer só 2, tá? Veja, eu vou cortar com uma tesourinha com jeito aqui este halo, né? Ou vamos dizer, essa parte, essa coroa aqui de inserção do pecíolo, tá? Então essa coroa, esse pecíolo, esse cortezinho, eu uso também esfagno, musgo esfagno, coloco aqui dentro e vejo ele daqui a alguns meses se multiplicando aqui. Legal. Outra maneira de usar essa coroa, né, ou esse resto de folha, lembrando que todos esses veios aqui cortados, né, seccionados, eles são potenciais mudas que podem sair, tá? Então todos esses veios eles são esse potencial. O que eu posso usar? Carolina Soil, ou até essa mistura que você fez, tá, gente? Aí na sua casa já, que você aprendeu aqui, o substrato onírico, você pega isso aqui, basicamente enterra assim, joga uma água, espreia isso aqui, coloca, deixa ele bastante úmido e fecha a tampa. Também dá. E eu vou mostrar para vocês aí nas imagens como que é a multiplicação quando você quer usar só água e microrriza. As raízes vão saindo, papapá, você vai vendo que ela vai se desenvolvendo, não. A microrriza é basicamente multiplicador, vamos dizer, um enraizador super orgânico que você pode encontrar no Mercado Livre, em outros lugares. Ele tem essa característica aqui. Você mistura só isso aqui na água e tá super bom.
De multiplicação, para hoje é isso. Este é o meu laboratório, parte dele pelo menos. É onde eu deixo as multiplicações. Tem uma luz aqui que fica 12 horas, tá? Porque aqui é um lugar meio escuro, mas você não precisa se você tiver uma boa luminosidade. Então, aqui eu tenho, sei lá, uma dezena ou dezenas de multiplicações. Esse aqui é um exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, só que o substrato que eu usei aqui foi vermiculita, tá? A gente às vezes usa vermiculita, tá? A partir de uma folha ele já brotou, dá para ver a raizinha ali, dá para ver as raízes acontecendo aqui, olha só, bem fininhas. Essa aqui é uma begônia metacroa que já deu certo, tá? Muito bem. Uma outra planta difícil de multiplicar e que eu usei aqui, tá vendo? O esfagno, dá para ver bem que é um esfagno. Ele fica com musgo, né? Com o tempo, ele fica tanto na umidade aqui. E aqui dentro tem uma begônia dartivaderiana, que vocês viram agora há pouco. Também funciona super bem. Essa aqui foi, quando que eu coloquei aqui? Coloquei um toquinho em março desse ano. Então, aí 3, 4 meses, já super bem. Isso aqui já pode ir para um vaso tranquilamente, tá? E uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Fernando, do Joias da Natureza, é usar essas estruturas de transporte de bolo. Bolo mesmo, de festa, né, de casamento. Olha só que interessante. Então aqui eu multipliquei essa aqui é uma burkili, se eu não me engano, burkili dark. Aqui eu tenho uma outra planta minha, que é uma planta formiga, mas é outra multiplicação. E aqui eu vou experimentando também, tá? E por que eu uso isso aqui? Porque ela já está de um tamanho razoavelmente grande para ficar dentro de uma estrutura dessa. Eu não sei onde colocar ela ainda no meu jardim, então eu deixo ela se desenvolvendo aqui. É uma coisa dessa que custa uns 25, 30 reais. Alan, usar água para reprodução, então colocar o cabinho ali da begônia na água, não funciona? Funciona, depende da planta. Eu prefiro multiplicar sim. Eu acho que a gente tem uma taxa de perda menor. Mas depende da begônia, essas de cana, tipo maculata, a própria de croa, tantas de cana, se você fizer o corte da mesma maneira que eu fiz e deixar num pote d'água, numa garrafinha, num copo, ela provavelmente vai dar certo, também dá certo, não é só assim, mas assim a perda é menor. Muito bem. A beleza dessas begônias me enchem o coração e espero que encham as casas e os corações de vocês. Esse episódio chega ao final, como tudo nesta vida. Espero que vocês tenham gostado. Plantio, substrato, reprodução, cuidados das begônias que a gente tanto ama. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Se você não é membro, seja membro para benefícios exclusivos. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo e até a próxima. Tchau!